Olá pessoal, vamos dar início à nossa aula 1 da disciplina Tecnologias na Educação da Universidade Aberta do Brasil, pelo Instituto Federal do Piauí. Eu sou o professor Ivan dos Santos Oliveira e na aula de hoje, referente ao conteúdo da unidade 1, Tecnologias, Educação e Construção do Conhecimento, nós temos como objetivo entender as relações entre a tecnologia, a educação, o ensino e a aprendizagem, conhecer os instrumentos didáticos voltados para a busca, a análise e o tratamento da informação, da criação, da integração e da produção midiática em rede. Na aula de hoje, nós procuraremos entender melhor quais são os conceitos, como são os conceitos de tecnologia, como são entendidos os conceitos de educação, como acontece a relação entre tecnologia e educação, quais as implicações da tecnologia no espaço escolar, nas práticas pedagógicas dos professores e a evolução dessa tecnologia na escola. O texto base da aula de hoje é o Tecnologia e Educação, Contribuições para o Ensino, da Mirza Seabra Tosh, que pode ser encontrado no link que aqui está disponibilizado no nosso slide. A Tosh, ela começa o seu texto nos fazendo refletir e nos questionarmos sobre alguns conceitos, algumas ideias, como, por exemplo, os próprios conceitos do que seja tecnologia, o que é educação, como é compreendido, qual é a relação entre a tecnologia e a educação, qual é a relação entre tecnologia e ensino, qual é a relação entre tecnologia e aprendizagem, as tecnologias e a sua evolução, velhas ou novíssimas, a relação entre tecnologias e conteúdo, tecnologias e currículo, tecnologias e valores, quais as mensagens que as tecnologias deixam no espaço escolar e como é possível interferir nela e nos seus significados. Então nós observamos que são vários questionamentos e são complexos. Ou seja, essa relação entre tecnologia e educação é uma relação que nos faz pensar e que traz implicações para a prática do educador ou da educadora e para o ambiente escolar e também para a vida dos alunos e da sociedade em que nós todos estamos inseridos. Para começar a responder esses questionamentos iniciais, vamos primeiro tentar entender quais são os conceitos de tecnologia. O que é tecnologia? Quando você escuta essa palavra, tecnologia, quais são as primeiras referências que vêm à sua mente? O que é que você compreende por tecnologia? Bem, hoje em dia, atualmente, o senso comum faz com que as pessoas associem muito essa palavra tecnologia a produtos novíssimos como computadores, celulares, a área da comunicação, como os celulares, os tablets, a área da engenharia, construções, ou seja, o senso comum atribui muito esse termo tecnologia à área da informática, à área da engenharia, da medicina, as inovações que chegam hoje, com bastante rapidez e frequência ao nosso cotidiano. Certo? Só que tecnologia não significa somente o produto em si. Ele é um termo que, desde o início da sua formação, ele envolve muito mais do que um produto em si. Tecnologia vem do grego teknike, que significa técnica, arte, ofício, juntamente com a palavra logos, que significa palavra ou mensagem. Então, assim, se refere a um conjunto de saberes. A tecnologia é o objeto de estudo constante da ciência e da engenharia, que envolve vários instrumentos, técnicas e métodos que visam a resolução de situações problemáticas. Então, tecnologia tem a ver com técnica, conhecimento, ciência e resolução de problemas da sociedade. Então, a tecnologia ela é tanto o meio, o conjunto de técnicas, quanto o produto final que advém dessa técnica. Ok, gente? Bem, esse termo tecnologia, ele veio se desenvolvendo já a partir da Revolução Industrial, lá no final do século XVIII. No geral, como eu já disse, esse termo tecnologia,
ele tem sido utilizado dentro das atividades que nós podemos chamar de atividades meios, né? Que são as organizacionais, estruturais, a informática, o treinamento, e as atividades que denominamos atividades fim, que são os produtos, processos e os equipamentos. Então, por exemplo, um exemplo de tecnologia, né, que impulsionou bastante a vida da sociedade, né, moderna, foi a invenção da máquina a vapor, né, que foi uma importante inovação tecnológica no século XVIII. Ok, gente? Bem, a tecnologia ela é algo que se estuda, né? A Tosh vai dizer que a tecnologia é parte da cultura. Então, nós podemos dizer que a partir do momento em que o ser humano ele pegou lá, vamos dizer, no Neolítico, não sei bem, mas a partir do momento em que o ser humano, os primeiros homens, pegaram as primeiras pedras e transformaram aquelas pedras, aqueles utensílios, aqueles pedaços de madeira, em instrumentos, ali já se estava fazendo tecnologia, certo? Então ali já se estava inventando uma técnica, ali já se estava construindo um conhecimento. Então, a partir do momento em que o ser humano modifica os utensílios, os recursos naturais, o homem está fazendo tecnologia. E a partir do momento em que esses recursos eles se integram na vida dos seres humanos, das sociedades, ou seja, fazem parte da cultura, a tecnologia ela está inserida. Por isso que a tecnologia faz parte da cultura. Então, a Tosh vai refrisar que tecnologias não são apenas aparelhos, não são apenas equipamentos, não é puro saber fazer. É cultura que tem implicações éticas, políticas, econômicas e educacionais. Isso é uma coisa muito importante da gente também parar para refletir, é que as tecnologias elas têm implicações na sociedade. Implicações éticas, políticas, econômicas e educacionais. Nós vamos parar um pouco para refletir sobre isso, mas lá no final da nossa aula. E o que é educação? Esse termo educação é um termo que ele não é consensual, né? Se você parar para perguntar para qualquer pessoa, é capaz de você receber vários e diferenciados termos a respeito do que seja educação, né? Então nós temos assim basicamente educação no senso comum, que é aquela forma de se portar, etiqueta, comportamento, né, que se refere à educação não sistematizada. E nós temos outra definição de educação, que é a educação como uma área de conhecimento, ou seja, da educação sistematizada, a sistematização do conhecimento e da cultura, né, e a transmissão e apropriação desse conhecimento pelas novas gerações. Então nós vamos tratar aqui da educação como área de conhecimento, da educação sistematizada. Como eu falei, há vários conceitos, há várias formas de se pensar o que é educação e principalmente há várias formas de se pensar os objetivos da educação, certo? Mas eu trouxe um aqui que eu me identifico muito, que é, por exemplo, o que é educação para Paulo Freire, né? Paulo Freire, ele entende a educação como uma forma de promover nos sujeitos a capacidade de interpretação dos diferentes contextos em que estão inseridos, bem como qualificá-los e instrumentalizá-los para a ação. Ou seja, Paulo Freire entende a educação como um espaço, um momento de ação humanizadora, em que é um espaço de formação, tanto cidadã quanto uma formação instrumental, né? Formação técnica, certo? Então é aquele momento em que o ser humano ele tem acesso a todo o conteúdo, ao conhecimento sistematizado da humanidade, para a sua formação enquanto ser humano, também como para a sua formação para o mercado, certo? Então, a educação para Paulo Freire não é apenas treinamento, como um certo viés vê a educação, como treinamento para o mercado de trabalho, né? Como formação, capacitação para o mercado de trabalho, não somente, mas Paulo Freire vê como um processo de formação do ser humano
uma formação integral, certo? Então, o ato de educar, para Paulo Freire, está para a formação, para a promoção de educandos, seu verdadeiro sentido e significado, tendo em vista a transformação da realidade, certo? Complementando, Severino também entende a educação como uma mediação da articulação intencionalizante entre o conhecimento e as práticas históricas, e que por sua vez, e que por sua complexidade abrange todas as práticas imprescindíveis do existir humano. Então o entendimento de educação de Severino, ele complementa o entendimento de Paulo Freire. Por quê? Porque Severino vai entender que a educação é um espaço de formação, é uma mediação, espaço de mediação para que o ser humano se forme integralmente em todos os aspectos que são imprescindíveis para a formação humana. Quais são esses aspectos? Os aspectos de cidadania, né, os aspectos simbólicos, os aspectos tecnológicos. Então, nós vemos nesses dois conceitos aí que a tecnologia, ela faz parte, ela está inserida nesses conceitos de educação. Porque a formação do ser humano, ela também é para uma formação de uso de técnicas, não somente de técnicas, mas também está presente, certo? Da técnica, da tecnologia, para a ciência, a formação para a ciência, né? A formação para se resolver, né, os problemas da sociedade. Ou seja, tendo em vista que o ser humano ele está sempre em desenvolvimento e a sociedade está sempre em desenvolvimento. Então, essas são algumas das formas de se pensar a educação. Há outras formas. Bom? Continuando, a educação sistematizada, né, nós falamos da educação escolar. Então, a educação sistematizada, ela envolve variadas dimensões. Ela envolve currículos, os atores, professores, estudantes, gestores, técnicos, profissionais de educação, espaços, né, espaços escolares, espaços não escolares, práticas pedagógicas, conhecimentos, ensino, aprendizagem, avaliação, hierarquias de poder, valores. Então, a educação sistematizada, ela não é simples, ela é complexa. Por isso que a educação ela é complexa. Ela é difícil, porque ela envolve várias dimensões. Ok, pessoal? E como é que acontece essa articulação entre a tecnologia e a educação? Então a Tosh vai nos trazer que é quase consenso nas políticas, né, entender que o papel das tecnologias na educação é melhorar a aprendizagem dos alunos, né, e atender às necessidades dos professores, certo? Então assim, é quase um consenso. Todavia não há um consenso de como essa tecnologia, né, deve entrar na escola, como deve ser utilizada. Não há consenso com relação ao uso da tecnologia, né? Então, o que a gente tem que pensar aqui é para que serve a tecnologia no ambiente escolar? Qual a função da tecnologia? Isso a gente precisa parar para pensar. Tecnologia para quê? Então, a Tosh ela vai dizer que tem basicamente 3 motivos para se utilizar a tecnologia no espaço escolar. O primeiro deles é modernizar, né? Depois otimizar e também a função de mudar. O outro questionamento que a gente tem que fazer é modernizar o quê, otimizar o que e por quê, e mudar o que e por quê. Esses são outros questionamentos que é necessário se fazer nessa discussão entre tecnologia e educação, certo? Porém, assim, a meu ver, nessa relação entre tecnologia e escola, nós temos 2 dimensões básicas dessa forma de se manifestar e de se interrelacionar. Então, nós temos no ambiente escolar, ou seja, a tecnologia na escola, nos espaços, né, e a tecnologia nas práticas pedagógicas, o uso que os professores e os alunos fazem dessas tecnologias. Essas 2 dimensões, elas não se excluem e trabalham concomitantemente uma à outra, né? Então, assim, quando nós falamos em tecnologia na escola, nós podemos estar falando tanto da dimensão da tecnologia no espaço escolar, essa tecnologia que adentra a escola,
como nós podemos discutir também sobre essa tecnologia no fazer pedagógico do professor, no processo de ensino e aprendizagem. Então, pensando nessa tecnologia nessas duas dimensões, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos da evolução das tecnologias na educação, né, no ambiente escolar. Então, são alguns exemplos, tem mais. Então, enfim, podemos dizer que as primeiras tecnologias importantes, né, e que todos nós com certeza já utilizamos, foram o lápis e o papel, né, e a borracha e a caneta. Então esses são utensílios, objetos que estão na cultura escolar desde muito tempo. Então são tecnologias que ainda hoje são utilizadas. E aí a gente perguntando, voltando a refletir no porquê da tecnologia na escola, nós temos que perguntar assim, o porquê mudar, né? Como a Tosh falou. Então assim, todos nós temos experiências de utilizar o caderno, o lápis, e aí foram chegando outras tecnologias na escola, e o grande questionamento é, por que mudar? Né? Então assim, existe o discurso de que, por exemplo, a aula expositiva do professor, só o professor expondo sua aula, o estudante ou a estudante com seu caderno e lápis anotando, né, é uma forma que é ultrapassada, que é uma forma que não é mais, que não produz conhecimento. Né? Então, assim, essas críticas, elas são realmente críticas que fazem sentido, que têm o seu fundo de verdade, claro. Mas nós também não podemos excluir e dizer que por exemplo, a aula expositiva ela não tem mais efeito, ela não faz mais efeito. É claro que faz. É claro que faz. É cansativa? É. Tem seus problemas? Tem. Né? Então, mas a aula expositiva, por exemplo, ela é apenas mais uma tecnologia, né, que pode ser bem ou mal utilizada pelo professor. Vai depender muito de como o professor se apropria dessa tecnologia, né, das condições em que ele se encontra. Né. Não é sempre que você vai ter uma sala de aula com data show, com uma sala de aula com acesso à internet, com kit multimídia e tal. Então, algumas velhas tecnologias ainda funcionam, vai depender muito da forma, do paradigma que você entende, certo? Do paradigma epistemológico que você entende da produção de conhecimento. Se o professor ou a escola, o projeto pedagógico se basear num paradigma de transmissão de conhecimento, realmente é complicado. Mas se a gente pensar num paradigma dialógico em que o conhecimento ele é construído, ele é mediado, né, por meio do diálogo entre professores e estudantes, às vezes uma aula apenas com um quadro negro, um giz, pode fazer seu efeito para a aprendizagem. Né? Então tudo vai depender da forma como nós entendemos, da concepção do conhecimento. Certo? Então, temos aí, quem nunca teve uma aula, né, com o quadro negro, né, a lousa, o giz, e depois isso evoluiu para o quadro acrílico, para o pincel. São tecnologias que foram passando pela escola. O livro didático é um exemplo bom de tecnologia, né, que é muito importante porque por meio das imagens, das figuras, se pôde exemplificar, muitas vezes sair da abstração que uma aula falada, né, uma aula expositiva traz. Então, com o livro didático, dá para exemplificar por meio de imagens. Então, foi um avanço importante, assim como os mapas, os globos terrestres, né, os mapamundos, os globos. Quem lembra desse aparelhinho, o mimeógrafo, né, a nossa primeira impressora, né? Então, um aparelho aí que também já passou pelo contexto escolar, no qual se tirava as cópias, e que aí evoluiu para as xerox, e finalmente evoluiu para as impressoras, né, que estão bastante presentes aí nos ambientes escolares, as impressoras, as xerox, scanners, né, tudo isso num aparelho só. Então, a evolução da tecnologia que adentrou as escolas, que facilitam, né, a vida do professor, a operacionalização
até mesmo os computadores, lousas digitais, interativas, os kits multimídias. Então, se pararmos para observarmos da década de 90, por exemplo, para hoje, as mudanças, né, foram bastantes. Né? Foram bastante a mudança e o adentramento das tecnologias nas escolas. Eu gostaria de saber de vocês, que vocês parassem para refletir um pouco, como foi a experiência de vocês nas escolas, né? Que tipos de recursos eram utilizados, como eram as práticas dos professores, que equipamentos vocês tinham à disposição. E agora, enquanto professores, que vocês estão em um curso de formação de professores, né, que tipos de tecnologias vocês vão se deparar na escola e com que tipo de tecnologias vocês podem trabalhar nessas escolas com os alunos de vocês. Né? Então, esse é um ponto que eu gostaria que vocês parassem para refletir e verificassem a evolução dessas tecnologias. Bem, essa relação entre escola e tecnologia, ela, por vezes, na maioria das vezes, ela é conflituosa. Né? Então nós vimos aí essa tecnologia, essa mudança de tecnologia, mas nós temos que ter em mente que, na maioria das vezes, o adentramento dessas tecnologias na escola demora. Né? Nem sempre a escola absorve as tecnologias que estão disponíveis, né, na sociedade, no seu entorno, no mesmo tempo em que, por exemplo, os estudantes. Então, isso gera problemas, né, conflitos. Quantas vezes vocês ou nós já ouvimos falar, né, de problemas entre estudantes e professores por conta de celulares, aparelhos celulares? Quantas escolas proíbem a entrada de aparelhos celulares, né, no ambiente escolar, ou recolhem? Né? Como é que a escola ou o professor utiliza os aparelhos celulares? Então, por exemplo, a internet, os aparelhos celulares, são tecnologias que estão aí presentes, aí fora. Os estudantes dominam e que muitas vezes, quando adentram a escola, precisam deixar esse mundo fora da escola, como se isso fosse possível. Então, essa relação ela é conflituosa. Né? Ela não é uma relação amigável. Outro fator que interfere nessa relação é a resistência dos professores em mudar as suas práticas, ou seja, em adotar, em tentar utilizar tecnologias novas, em mudar as suas práticas. Isso pode ser fruto de vários fatores. Por exemplo, uma coisa que acontece bastante é que nós tendemos a repetir, enquanto professores, as práticas às quais nós passamos enquanto alunos, porque nós entendemos que deu certo. Entendemos como efetivas. Então, às vezes nós queremos ensinar aos nossos estudantes da mesma forma que nós aprendemos enquanto nós éramos estudantes. Né? E aí isso traz resistência a novas tecnologias, a novas formas, a novas práticas. Outro fator também que pode interferir é a falta a falta de assimilidade com esses aparelhos, com esses objetos, ou seja, não saber manusear. Né? Então, isso são aspectos que trazem conflito para essa relação entre escola e tecnologia. Então, cabe, finalmente, a gente parar para refletir nessa relação entre escola e tecnologia, alguns questionamentos que são importantes para a gente entender essa relação. Então, por exemplo, qual o papel da escola no contexto histórico atual? Né? Para que serve a escola? Né? Em que tipo de sociedade nós estamos? Nós sabemos que nós estamos na sociedade da informação e do conhecimento. O conhecimento e a informação estão aí, disponíveis na velocidade dos dados da internet. Né? Isso pressupõe uma mudança de paradigma, né? Uma mudança epistemológica. Por quê? Porque o conhecimento, a informação, ele não está mais somente nas mãos do professor. Qualquer um com acesso à internet, qualquer um que acesse o Google, qualquer um que acesse o YouTube, como nós estamos agora, tem acesso ao conhecimento. O professor ele não é mais, né,
o oráculo, ele não é o detetor do conhecimento. A escola, ela está presente nessa sociedade. É possível a escola se isolar da sociedade em que ela está dentro, construir muros. Então, é importante a gente refletir qual é o papel da escola no contexto histórico atual, qual é o papel do professor, que tipo de relações epistemológicas, que tipo de relações com conhecimento são desenvolvidas na escola atual. Né? É um conhecimento transmitido, ou é um conhecimento mediado, é um conhecimento dialogado, é um conhecimento construído por meio da interação e do diálogo. Então, tudo isso é importante refletir para entender o porquê e o papel da tecnologia no contexto escolar. Outro tipo de coisa é que tipo de práticas e instrumentos essas relações exigem. Né? Se a sua aula vai ser uma aula expositiva, em que você é o detetor do conhecimento, um quadro e um giz basta. Né? Para você expor ali, você vai resolver uma questão de matemática, questão de física, um pincel e um quadro servem. Né? Mas que tipo de relação você está construindo com o seu estudante? Né? Que tipo de prática você está desenvolvendo? Então, é importante primeiro entender a prática, para depois entender o porquê da tecnologia. E, finalmente, outra questão importante é entender o impacto das tecnologias para a profissão de professor. Né? Então, nós sabemos que nós já estamos aí beirando a Revolução 4.0, em que a inteligência artificial, os algoritmos, né, estão sendo cada vez mais aprimorados. E sempre que tem uma revolução, né, novos postos de trabalho são criados, mas outros postos de trabalho são excluídos. Né? E aí fica o questionamento, como é que fica a questão da profissão, né, do professor diante dos avanços tecnológicos? Nós temos aí notícias de universidades que utilizam da inteligência artificial para responder às avaliações dos estudantes. Né? Nós temos notícias de universidades, faculdades, que utilizam das videoaulas gravadas dos professores, né? E se apropriam desse material e utilizam essas videoaulas para inumeráveis estudantes e classes de estudantes, salas de aula virtuais, pelo mundo afora, pelo Brasil afora. Então, como é que fica o trabalho do professor? Que tipo de impacto as tecnologias elas trazem para a profissão do professor? Né? Essa profissão está ameaçada? Nós resistiremos? O que é necessário para a gente continuar, né, existindo com relação às tecnologias? Nesse período de pandemia da Covid-19, que nós estamos vivendo nesse momento, que nós estamos gravando esse vídeo, isso é muito visível, como as tecnologias interferem nas práticas dos professores. Né? Professores tiveram que se reinventar, tiveram que aprender a manusear computadores, vídeos, fazer videoaulas, coisas que alguns não tinham o hábito. E, principalmente, qual o impacto na precarização da profissão do professor? Né? Como é que isso interfere de forma na precarização? Então, são questionamentos a refletir. Eu espero que esta aula de hoje tenha sido proveitosa. O referencial da aula que nós utilizamos está aqui. E espero que vocês reflitam, respondam ao fórum e também às atividades, aos exercícios propostos. E até a próxima aula. Um abraço para todos.